Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Amados, sempre nós começamos com uma ilustração, amém? E o tema dessa ilustração, amém, que eu vou contar para vocês agora, chama-se uma oração poderosa, amém? Diga para o irmão que está do teu lado, diga: você precisa fazer uma oração poderosa, amém? Aleluia. Eu quero que você preste bem atenção nisso, amém? Nessa palavra, nessa ilustração. Então a palavra do Senhor diz assim: existia um lobo que desejava ser igual a uma ovelha, mas ele era simplesmente um lobo. O lobo, ele olhava para a vida dele e ele pensava: essa vida de lobo é horrível. Quando eu tenho fome, eu tenho que matar um outro animal. Eu preciso simplesmente estraçalhar, devorar este outro animal para saciar a minha fome. Para liderar, é preciso nós nos enfrentarmos para saber quem é o líder do grupo. Quem dera eu fosse uma ovelha, dizia o lobo. As ovelhas, elas vivem em grupo. As ovelhas, elas se aquecem juntas. As ovelhas, elas são humildes. As ovelhas, elas têm um pastor que cuida delas. Um dia, aquele lobo fez uso da sua caçada e ele conseguiu uma pele de ovelha. E ele vestiu aquela pele de ovelha de uma forma tão perfeita que ninguém reparava que aquele lobo era uma ovelha. E foi o dia mais feliz da vida daquele lobo. Ele viveu feliz como se fosse verdadeiramente uma ovelha. Quando era chegada a hora das ovelhas se alimentarem, imagine, o lobo ia comer capim. O capim descia pela sua garganta, feito uma lâmina cortante. E aquilo pareceu horrível para o lobo. Eu não sei se você sabe, mas a ovelha, ela tem 3 estômagos. Ela rumina. Tudo aquilo que ela come durante o dia, de noite sobe e ela rumina novamente e devolve. Mas com o lobo não era assim. E aquele barulho do ruminar da ovelha durante a noite incomodou o lobo. O lobo não conseguia dormir. Mas o lobo queria ser ovelha. Ele queria a todo custo ser ovelha. Então aquele lobo conseguiu suportar aquela vida durante uma semana. Um dia o lobo não aguentou mais e fugiu do meio das ovelhas. Saiu desesperado, correndo, tirou a roupa de ovelha e gritou com um uivo, dizendo: eu sou um lobo, eu sou um lobo. E caçou o animal, e rasgou o animal no meio, e comeu aquele animal, e o sangue do animal escorria pela sua boca. Essa era a natureza do lobo. Depois que passou a sua fome, aquele lobo olhou para o estado dele e ele disse: a minha sede, a minha
fome ainda não saciou. Eu não quero ser um lobo, eu quero ser uma ovelha. Existia algo dentro do lobo. Ele queria ser uma ovelha. Não aguentando mais a vida do lobo, o lobo vestiu novamente a pele de ovelha, a roupa de ovelha, e voltou para o rebanho de ovelhas, de cabeça baixa, e vagarosamente deitou-se próximo das ovelhas. Naquela noite o lobo chorou, e em seu choro ele falou com Deus e disse: ó Deus, eu quero tanto ser diferente, mas eu não consigo. Por mim mesmo eu não consigo. Deus, eu nasci lobo, mas eu quero ser uma ovelha. Mas a minha natureza é de lobo. Eu não consigo, meu Deus. Por favor, me ajude. E então aquele lobo adormeceu. E aquele dia foi o dia mais triste da sua vida. Na manhã seguinte, o lobo acordou e foi com as ovelhas comer capim. Naquela manhã, o capim parecia ser diferente. Estava com um gosto bom, saboroso, não cortou a garganta do lobo. Na hora de dormir, o ruminar das ovelhas não incomodou. E o lobo dormiu a melhor noite da sua vida. Não entendeu o que se passava. Chorou muito e olhou para o céu e perguntou a Deus o que tinha acontecido. E Deus lhe respondeu: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu vi a tua vontade de ser uma ovelha, mas a tua natureza era de lobo. Mesmo vestido de ovelha, você jamais conseguiria viver como ovelha. Então eu fiz o maior de todos os milagres. Eu mudei a natureza de um lobo para uma ovelha. Quantas pessoas estão nas igrejas e são lobos? Tentam viver como ovelhas, mas a sua natureza os trai. Quantas pessoas conseguem viver de uma forma diferente da sua natureza, mas só por algum tempo? Só por algum tempo. E depois disso, chega um momento em que a natureza do lobo fala mais alto. Então se despedem da pele de ovelha e gritam como lobo, e agem como lobo, e correm como lobo, e no final sentem a culpa por tentarem ser de um jeito, quando a sua natureza as leva a ser diferente. Quantas pessoas não conhecemos assim? Passa um tempo na igreja e de repente a natureza não aguenta mais e vai para o mundo. Porque na realidade continuou sendo lobo. As lutas constantes entre a sua consciência e o seu ser. Esse é o grande desafio que o ser humano tem que enfrentar e vencer. Nós, assim como este lobo da ilustração, precisamos aprender a pedir a Deus que Ele nos mude de dentro para fora. Que mude a nossa natureza. A natureza de lobo transforme na natureza de ovelha. Esse é o milagre. É o milagre de nascer de novo. E só Deus pode fazer isso por você. É por isso que nós insistimos tanto para que as pessoas venham à igreja. Porque esse milagre só acontece na tua vida se você nascer de novo.
Nessa história, é possível perceber a diferença entre um lobo e uma ovelha. O lobo, ele é solitário, enquanto a ovelha vive em grupo. Geralmente o lobo só pensa nele. O lobo, para comer, tem que matar. A ovelha, para comer, precisa ser alimentada. Quantas pessoas a gente já viu, até mesmo dentro da igreja ou no trabalho, perseguindo outras pessoas? Porque são lobos em pé de ovelhas. O lobo, ele não tem pastor. É rebelde, não aceita repreensão, nem conselhos. O seu orgulho lhe consome. O lobo, ele é totalmente diferente de um ovelha. A base dessa ilustração, não precisa colocar aí, Guilherme, está em Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. João 3:3 também diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: só Deus pode transformar você em ovelha. Amém? E você tem que buscar, querido. Tem que buscar essa transformação. Amém? Abre a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Amém? Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 22. Livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 22. Todo o capítulo de Gênesis nós vamos ler. Amém? Coloca a mão direita sobre a palavra do Senhor e repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo poderosamente. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, prepara o meu coração para ouvir a tua voz e que eu possa entender o teu chamado, que eu possa, nessa noite, me sentir desafiado a crer. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. O tema da palavra é chamados ao desafio de crer. Diga ao irmão que está do teu lado, diga para ele assim: Deus chamou você, Deus desafiou você a você crer nele. Amém? Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefelins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem se tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Eu quero que você repete comigo o versículo 5. O versículo 5, repete comigo, diga assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração
conspiração eram sempre para o mal. Amém? Pois é, irmãos. Eu quero dizer para você que não está muito diferente de hoje em dia, viu? A iniquidade está se aumentando, a iniquidade está se alastrando, e tudo aquilo que o homem pensa é sempre e somente para o mal. Continuando, versículo 6. Talvez este seja o versículo mais triste das Escrituras. Quando a palavra do Senhor diz: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Já pensou, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, como pastor, já me arrependi de ter batizado ovelhas, de ter dito assim: que foi que eu fiz, como é que eu batizei essa criatura? Agora eu fico imaginando Deus arrependido por ter criado o homem. Versículo 7. Disse-lhe o Senhor, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Eu queria que você prestasse muita atenção, que a natureza, ela sofre por nossa causa, e isso não é desde agora não, é desde sempre. Você está entendendo isso? Quando Deus se arrependeu de fazer o homem, Deus também se arrependeu de ter feito todas as coisas. Mas entenda algo poderoso: Deus é justiça. Deus é bom e Ele é justo. E o versículo 8 diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Quando Deus disse assim: eu vou acabar com tudo, eu vou destruir tudo, e ele olhou, ele achou um justo. Se não tivesse nenhum, querido, ele tinha acabado com tudo. Mas quando Deus olhou, viu um homem que valia a pena viver. Agora, eu quero mostrar uma coisa para você. Por favor, Guilherme, clica na NTLH. Olha o que diz. É uma tradução mais moderna. Talvez você não entenda benevolência. Porque o que é benevolência, né? Porque Deus tornou benevolente. Olha o que diz essa tradução. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Agora coloque ali na Bíblia Viva. Olha o que ela diz. Noé dava alegria ao Senhor. Amém? Amém ou não amém? Diga para o irmão que está do teu lado, diga: você precisa ser como Noé. Você precisa dar alegria a Deus. Você precisa fazer as coisas que Deus aprova. Se você quiser ser bem sucedido na vida, se você quiser ser abençoado, comece a fazer as coisas que agradam a Deus. Se Noé não tivesse feito as coisas que agradam a Deus, nós não estaríamos aqui. Nós não existiríamos. Deus tinha destruído com tudo. Talvez Deus tivesse investido em outra coisa, em outro tipo de criatura que Ele fosse criar. Mas a palavra do Senhor diz que Noé mostrou ou achou benevolência. Pode voltar para ele aí, por favor. Versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Diz para o irmão que está do teu lado. Olha o que diz, ó. Essa é a história da família de Noé.
Diga para o irmão que está do teu lado, diga: a tua história é a história da tua família. Presta bem atenção nisso. A tua história é a história da tua família. Se você conseguir fazer o que Noé fez, você pode salvar a humanidade. E isso é tremendo, e você vai entender. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Aleluia. Deus, Ele chamou você, meu irmão, minha irmã, para ser íntegro, para ser justo e para andar com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: não adianta você ter nada se você não anda com Deus. Se você não anda com Deus, a tua vida acabará aqui, neste mundo. E se você anda com Deus, você vai ganhar a vida eterna. Aleluia. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei um fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento e 22 metros de largura e 13 metros de altura, por dentro e por fora. Versículo 16: faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros sobre este teto, e corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior e médio e o inferior. Versículo 17: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Versículo 18: mas estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se mova rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Olha o que diz o versículo 22, irmãos, prestem atenção. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Sabe, Noé não acrescentou uma vírgula. Noé não mudou nem um tio daquilo que Deus mandou ele fazer. Noé não improvisou. Noé não aumentou 1 centímetro de altura a mais do que Deus mandou. Ele não aumentou 1 centímetro a mais de largura que Deus mandou. Ele não trouxe mais de 2 animais. Noé fez exatamente aquilo que Deus mandou.
Diga para o irmão que está do teu lado, faça exatamente o que Deus mandou. Amém. Aleluia. Amados, Noé, ele é filho de um homem chamado Lameque. Lameque foi da linhagem de Sete. Foi o último patriarca antes do dilúvio. Embora não se saiba a etimologia, o significado do nome Noé, alguns acreditam que Noé é aquele que traz alívio. Se você, por favor, Guilherme, coloque em Gênesis 5, 28, por favor, 29. Gênesis 5, 29. Olha o que diz. Deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará. Então os teólogos acreditam que o nome de Noé significa aquele que traz alívio. Amém? Diga para o irmão que está do teu lado, diga: você precisa ser o Noé da tua casa. Deus te levantou na tua família. Diga: Deus te levantou na tua família para que você traga alívio. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Noé, ele é o sobrevivente do dilúvio juntamente com a sua família. Noé, ele se tornou a peça-chave no recomeço da história humana. Noé, ele é o resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Sabe, irmãos, Noé, ele desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. E se você deseja que algo dê certo na tua vida, se você deseja prosperar, se você deseja ser abençoado, se você deseja ter sucesso, comece a desfrutar de uma comunhão com Deus. Amém? Amém. Nós lemos que a palavra diz que Noé era um homem justo e íntegro. Ele era totalmente diferente do restante da população da sua época. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus chamou você para que você seja diferente. Amém. Não importa se o mundo está indo no caminho do maligno, vá no caminho de Jesus, que você vai ser bem sucedido. Vá no caminho de Jesus, que Ele vai abençoar a tua vida. Vá no caminho de Jesus, que você vai ter paz. Vá no caminho de Jesus, que você vai ter sucesso. Vá no caminho de Jesus, no caminho de Deus, que você vai ter vitória, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Noé é descrito nas Escrituras como um homem de fé e obediente a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, tem algo muito tremendo acerca de Noé. Algo muito tremendo acerca de Noé. Eu quero que você abra, que eu quero que o Guilherme volte para o capítulo 6 e abra no versículo 8. Preste muita atenção nisso. Não foram as qualificações profissionais de Noé que o habilitaram a construir a arca. Não foi as qualificações profissionais. A Bíblia não fala que Noé era um carpinteiro que mexia com madeira. Não fala que Noé era um construtor. A Bíblia não fala o que Noé era. Por isso que nós entendemos e percebemos que Noé talvez não tivesse uma qualificação profissional definida. Mas não foi a qualificação profissional que habilitou a Noé a construir a arca, que habilitou Noé a salvar a humanidade, mas foram as qualificações espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tua vida faz diferença na tua vida profissional. Errado é o
Noé, ele foi escolhido por Deus por causa da sua qualificação espiritual. O versículo 8 nós já lemos. Noé se mostrou o Senhor a Noé, o Senhor mostrou benevolência, porque Noé era um homem que agradava a Deus, era um homem que trazia alegria a Deus, era um homem que obedecia a Deus. Quando Deus nos dá uma missão, por mais impossível que pareça, Ele não nos escolhe de qualquer jeito, mas Ele escolhe porque Ele viu algo que somente nós temos. Diga para o irmão que está do outro lado: você é especial. E diga para ele assim: se você está aqui hoje para ouvir essa palavra, significa que Deus escolheu você. Deus tem um plano na tua vida, um propósito na tua vida. Aleluia. Sabe, se você entrou numa igreja um dia e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer para você que você foi escolhido por Deus. Aleluia, glória a Deus. E talvez você hoje se olhe para você mesmo e diga: olha, bispo, eu não me acho capaz de fazer nada para Deus. Se Deus escolheu você, querido, Deus vai te capacitar para que você possa desempenhar a missão que Ele quer te dar. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Noé, ele recebeu uma missão impossível. Sabe por que a missão de Noé era uma missão impossível? Porque é muito difícil você chegar para alguém e dizer o seguinte: construa um barco, sem o cara nunca ter visto um barco, né? E ainda dizer: construa um barco porque vai chover, aonde o cara nunca viu chuva na vida, porque até o dia de Noé nunca tinha chovido. É a mesma coisa que alguém chegar para você e diga: construa algo que não existe. Entende? É uma missão impossível. Noé nunca tinha visto uma arca. Noé, ele nunca tinha visto chuva. Ele não sabia o que era chuva, não sabia como viria a força das águas, ele não sabia o que era dilúvio. Ele só sabia o que Deus estava mandando ele fazer. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Sabe, irmãos, existe um homem que recebeu uma missão. Esse homem é chamado Bezalel. Por favor, Guilherme, abra em Êxodo 31, versículo de 1 ao 3. Bezalel, ele foi um homem que foi escolhido por Deus para construir, para ajudar a construção do templo, do tabernáculo de Moisés. Esse homem, ele foi chamado para criar todos os utensílios que eram usados no tabernáculo. Êxodo 31, de 1 a 3. Olha o que diz a palavra. Então disse o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza e habilidade e plena capacidade artística. Deus deu a este homem capacidade para fabricar todos os utensílios de ouro que era usado dentro do tabernáculo, numa época onde não havia indústria, numa época onde não havia nada igual. Bezalel, ele foi o maior artífice do Velho Testamento. Investido pelo Espírito Santo com habilidade incomum, trabalhou com ouro, com prata, com bronze e com madeira. Dos planos que ele passou, Moisés produziu uma obra mais que admirável. Decorridos tantos séculos, ainda perguntamos como Bezalel produziu as peças do tabernáculo com tanta perfeição, se naquele tempo não havia recursos como hoje, se não havia tecnologia. Como esse homem conseguiu dar os primeiros passos? Sabe qual é o
prosperar, Deus te ajuda a prosperar. Amém. Deus te dá sabedoria, te dá inteligência, te dá conhecimento. Deus te dá inspiração, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente aí fazendo muito curso de marketing, curso disso, curso daquilo outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você realmente precisa é de Deus. Amém. Glória. Deus te dá a inspiração que você precisa. As demais coisas são acrescentadas. Amém? Amém. Nessa missão de construir essa arca, eu creio que Moisés recebeu uma inspiração. Aliás, Noé recebeu uma inspiração divina. Noé recebeu uma inspiração de Deus para construir algo que ele nunca tinha visto, para construir perfeitamente. Aleluia. Sem dúvida, Noé foi capacitado para essa missão por Deus, através do Espírito Santo. Ele recebeu toda a qualificação necessária. A segunda coisa que capacitou Noé a ser escolhido por Deus foi a sua obediência. Primeiro foi o seu fato de ser justo e íntegro diante de Deus. E segundo foi a sua obediência. Por favor, versículo 22 do capítulo 6. Lá no finalzinho, 22, capítulo 6. Viu? Gênesis capítulo 6, é Gênesis. Capítulo 6, versículo 22. Amém. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Não mudou nada, não trocou nada, não inventou nada. Sabe, irmãos, nós vivemos tempos terríveis, porque cada um acha que sabe o que é melhor para si. Ah, mas não tem problema nenhum eu tomar uma cervejinha. Ah, não tem problema nenhum eu dar uma saidinha. Ah, não tem problema nenhum eu ouvir uma musiquinha do mundo. Ah, não tem problema nenhum eu fazer isso. Não tem problema nenhum eu fazer aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você precisa ser radical. Moisés era um homem, aliás, Noé, estou com Moisés na cabeça. Noé era um homem radical. Noé era um homem radical. Fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Seguiu os planos à risca, na íntegra. Fez exatamente o que Deus mandou fazer. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, por exemplo, para os jovens. A palavra do Senhor, ela diz claramente: sexo só depois do casamento. Ah, bispo, mas como eu vou conseguir suportar? Como eu vou conseguir aguentar? Como eu vou? Eu não sei. E todo mundo, e os meus colegas, todo mundo já se relaciona sexualmente. Tem colega que se relaciona desde os 10 anos. E como é que eu vou aguentar? E como é que eu vou esperar? Eu não sei, querido. Eu não sei. Eu sei que você precisa esperar para você ter um casamento abençoado, principalmente nos dias de hoje. Sabe por que os casamentos se estragam novinhos? Tem gente que não passa 1, 2 anos, 3 anos de casado. Sabe por quê? Porque já viveu uma vida de casado antes de casar. Aí quando casa, não aguenta olhar para a cara do outro, não se suporta mais. Porque aquilo ali, em vez de ser gerado uma bênção, foi gerado desde o começo uma maldição. É terrível. Isso é uma coisa básica, é uma coisa simples, que o mundo manda você fazer de um jeito. Se uma jovem chegar hoje e dizer no meio das colegas que ela é virgem, vai ser motivo de piada. Não é verdade? É motivo de piada. Mas deixa eu dizer algo para você. Faça o que Deus manda você fazer. Seja radical. Os radicais são escolhidos por Deus. Os radicais recebem benevolência de Deus.
vai dizer: ah, bispo, mas eu fazia antes de me converter, e agora que eu me converti, agora, querido, parou. Você é uma nova criatura, nasceu de novo. Está tudo zerado. Comece uma vida santa diante de Deus. Amém ou não amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Aleluia. Sabe, os tempos são terríveis. Os homens acham que sabem o que é melhor. Deus tem planos para o homem desta geração, mas os homens questionam o plano de Deus. Eles querem fazer do seu jeito. Eles querem mudar o princípio de Deus, as verdades de Deus. Eles buscam obstinadamente, desesperadamente, agarrarem-se aos seus desejos carnais, aos seus pensamentos, e a uma mente distorcida pelo pecado, pelo diabo e pelo mundo. E estabelece o seu padrão de justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é mais o que eu acho, querido, é o que Deus pensa. Qualquer coisa que eu vou fazer, ou qualquer decisão que eu vou tomar, a primeira coisa que eu me pergunto é: o que Deus quer para mim? O que Deus acha? O que é que eu devo fazer? O que é que me diz as Escrituras? Por favor, Guilherme. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Sabe, Noé escolheu obedecer. Ele estava ciente que Deus deu a ele um plano perfeito. Romanos capítulo 1, versículo 25. Olha o que diz a palavra: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Tem muita gente trocando isso, trocando a verdade de Deus pela mentira. Olha o que diz a palavra: e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Tem pessoas neste mundo que estão servindo a coisas que Deus criou, como ao diabo, como a bebida e como a tantas coisas. Olha o que diz a palavra: em lugar do Criador, que é bendito. Amém. Por favor, Guilherme, vá para o versículo 28. Olha o que diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. O que significa uma disposição mental reprovável? É aquele pensamento que tudo que pensa é ruim. Uma disposição mental reprovável. O que pensa é para o mal. Como é que eu destruo? Como é que eu acabo? Como é que eu mato? Como é que eu quebro? Só pensa em fazer coisa errada. Isso é uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deus entregou eles, entregou a mente dessas pessoas nas mãos do diabo. É por isso que um cara entra no vício muitas vezes no crack e não consegue se libertar, só através de Deus, porque a sua mente fica escrava da droga. Só Deus para libertar. Às vezes leva o camarada para uma clínica, desintoxica, ele sai de lá e vai para o crack novamente. Por quê? Porque a sua disposição mental está uma disposição reprovada. Somente Deus muda a mente. Somente Deus transforma a lobo em ovelha. Somente Deus faz isso. Por favor, verso 29. Olha o que diz: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, enganos e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Lembra que a gente viu no livro de Gênesis? A gente está vendo no livro de Romanos e a gente está vendo hoje. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Até aí. Tudo isso, querido, é referente à geração que nós estamos vendo hoje. Deus chamou você para ser diferente disso. Amém? Amém. Noé escolheu obedecer a Deus. Ele estava ciente que Deus deu a ele um plano perfeito.
uma estratégia que ajudaria ele a salvar sua família e, consequentemente, a humanidade. Noé não colocou empecilhos. Tem gente que, para fazer as coisas para Deus, cria empecilhos. Quando era do mundo, o cara ia para qualquer lugar, fazia qualquer coisa. Hoje, para fazer para Deus é um empecilho. Não, eu não posso, não, eu não dá. Tem janta para fazer, tem aquilo para ir, tem aquele lugar, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro. Noé não colocou empecilho para fazer as coisas com Deus. Aleluia. Não disse que era difícil ou era impossível. Noé podia ter dito a Deus: Deus construiu isso, eu não sei o que é muito difícil, é pesado demais, só eu vou trabalhar, meus filhos ainda são pequenos, ou meus filhos, eles são velhos, mas estão ocupados com alguma coisa. Deus, eu tenho meus problemas para resolver, eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho minha família. Deus, enquanto eu estou construindo a arca, quem vai suprir a minha casa? Enquanto eu estou construindo a arca, quem é que vai me dar alimento? Quem é que vai me sustentar? Podia ter colocado empecilhos, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque esta obra salvaria a sua família. Esta obra salvaria a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é que acontece? Você está diminuindo as chances de alcançar a tua família para você. Acredite nisso. Noé não recriminou a Deus porque ele estava destruindo a humanidade. Noé podia ter dito isso, né? Deus, que maldade, que Deus mau. Sabe, hoje eu estou sendo muito criticado aí no Facebook, na internet, porque eu vou votar num candidato aí. Eu só vou poder dizer a vocês depois das eleições. Depois das 17 horas, aí eu vou dizer a vocês qual é o candidato que eu vou votar. Então eu estou sendo muito criticado. E as pessoas dizem assim: mas como é que o senhor é um bispo, é um pastor, vai votar nesse candidato? Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito simples, irmãos. É muito simples. Simplesmente, sabe por quê? Porque eu escolhi o lado certo. Entende? Sabe por quê, irmãos? Eu como pastor, como bispo, decidi votar nesse candidato, porque eu não posso votar em nada que vai de encontro à palavra de Deus. Eu não posso ser a favor do aborto. Não dá. Aborto é assassinato de criança. Usa camisinha, usa tio, usa como é que é o nome? A tabelinha. Tem um outro negócio lá chamado diafragma. Tem camisinha masculina, camisinha feminina, tem um bocado de coisa. Por que vai deixar o menino crescer? Quando o menino está ali, você vai e aborta o menino? As pessoas que defendem o aborto, querem a legalidade de estar matando as crianças ao seu bel prazer. Porque hoje já existe lei, que se a criança tiver algum problema congênito, que ela não vá sobreviver, a mãe não precisa levar a gravidez até o final, ela pode tirar, se ela quiser. Já existe lei que permite, se uma mulher for estuprada e ela não quiser levar aquela gravidez adiante, ela pode tirar. E porque hoje o povo está lutando pela legalização do aborto, pela simples necessidade e desejo de matar a criança, de fazer sexo sem responsabilidade, sexo sem cuidado, e se engravidar vai lá, toma remédio e mata, como se mata um animal, que nem é para fazer isso. Então eu tenho que me posicionar contra isso. Aí hoje se defende o quê? A ideologia de gênero. Sabe, irmãos, qualquer um é livre para fazer o que quiser. Mas você não é livre para doutrinar crianças de 6 anos em colégio e ensinar crianças de 6 anos que não é nem menino nem menino,
Então eu, como homem de Deus, eu tenho que escolher o lado certo. O lado que vai de encontro a isso. O lado que vai de encontro à prostituição, o lado que vai de encontro à imoralidade, o lado que vai de encontro ao aborto, o lado que vai de encontro à inversão dos valores morais. Eu não posso votar em quem é a favor de tudo isso. Você entende? Aí as pessoas somem na rede social. Porque o senhor é pastor e está apoiando fulano. Eu estou apoiando a ideia. Apoio a ideia. Eu não apoio a pessoa, eu nem conheço. A pessoa que eu morro de amor está sentada ali. A bispa Valdelene. Nem sei quem é. Mas eu apoio ideias. E ideias que se associam com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Então seja radical. Seja radical. Você não pode negociar. Sabe, irmãos, Noé não recriminou a Deus porque Deus estava destruindo a humanidade. Ele podia ter feito biquinho. Como é que você vai matar tanta gente? Essas pessoas não estavam nem aí para Deus. Essas pessoas não foram mortas por Deus, elas foram mortas por elas mesmas. Vocês vão entender o que é que eu estou falando daqui a pouquinho. Noé não rebateu isso. Noé ficou simplesmente do lado certo, do lado de Deus. Diga para o irmão que está do teu lado, diga, escolha o lado de Deus. Escolha o lado certo. Aleluia. Olha só, Lucas 17, 26 a 30. Por favor, Guilherme. Lucas 17, 26 a 30. Amém? Amém ou não amém? Amém. Isso são palavras de Jesus. Olha o que Jesus diz. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Noé começou a construir a arca. E as pessoas estavam tão entretidas com a sua vida que não viram a arca ser preparada. Noé foi preparando a arca e as pessoas nem perceberam, porque estavam muito ocupadas com a sua vida. Começou a chover e as pessoas nem perceberam. As pessoas só vieram perceber quando estavam se afogando. E deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que foi Deus que fechou a arca para Noé não ser tentado abrir e tentar salvar as pessoas e morrer ele e a família dele. A arca foi fechada por Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente hoje preocupada com a sua vida, preocupada com o dinheiro que recebe, preocupada com os negócios que faz, preocupada com o trabalho que faz, e a gente está aqui dizendo: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E vai chegar um dia que ele vai voltar. E quando ele voltar, as pessoas vão ficar que nem o povo de Noé, da época de Noé, sem saber o que é que aconteceu. Você está entendendo isso? Quem falou isso foi Jesus. Está escrito no livro de Lucas, é a palavra de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. No dia que Jesus voltar, vai ser justamente assim. As pessoas ficarão
Estão entendendo? Sim ou não? O próprio Jesus cita os tempos de Noé e de Ló. Há uma referência à sua volta, ou ao que vemos hoje. As pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo. Os dias de Noé são semelhantes aos nossos dias. O Senhor Jesus, como sabemos, estabeleceu essa relação entre os dias de Noé e os dias da sua vida. Quando lemos essa passagem de Mateus 24, percebemos que a rotina social, os valores gerados pelo sistema e o amor ao estabelecimento de um mundo fizeram com que a sociedade dos dias de Noé morresse. Diante de uma verdade que estava ali na cara deles, que era a arca. As pessoas, elas só pensavam em beber, comer, casar, dar-se em casamento. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Imagine que alguém chega para você e diz assim: estourou o açude. Vamos dizer que tivesse uma represa aqui, a barragem do Cajueiro estava muito cheia, e alguém dissesse para você o seguinte: olha, estourou um açude aqui e vai vir uma inundação, e é melhor você pegar os seus móveis e colocar em cima da sua casa, ou levantar os móveis todos, porque vai entrar água. Será que você ia fazer isso ou não ia fazer isso? Algumas pessoas iam acreditar e iam fazer, outras não iam acreditar e não iam fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não é de admirar que toda a geração de Noé, nenhum deles foi até Noé e disse: Noé, deixa eu entrar na arca aí, eu estou acreditando. Nenhum deles pediu para entrar na arca. Nenhum deles foi até a arca. Nenhum deles percebeu aquela arca. Nenhum deles percebeu quando Noé e com os animais. Eu fico imaginando os animais andando e entrando em direção à arca, e as pessoas vendo e viam, mas era como se não visse. Aqueles animais andando ali, indo em direção à arca, aquilo era como um sinal. Mas simplesmente essas pessoas, elas não acreditaram. Sabe por quê? Porque elas estavam acreditando em outras coisas. Não é de se esperar, até por um instinto humano de sobrevivência, que algum contemporâneo de Noé pensasse assim, ao ver aquela grande embarcação concluída, ao ver os animais entrando na arca, aquele homem pensasse assim: ora, não vou correr o risco, eu vou entrar na arca, se cair água do céu, beleza, se não cair, eu desço da arca e saio. Mas ninguém pensou assim. Ninguém pensou tão simples assim. Muito pelo contrário. As pessoas não acreditavam. Talvez até as pessoas zombavam de Noé, dizendo: olha, que cara besta, o que é que ele está fazendo? Perdendo o tempo dele, gastando o tempo dele, construindo essa coisa monstruosa. Onde é que ele vai usar isso? Isso nos lembra muito a atitude de muitos que estão vivendo os nossos dias. Nem sequer o instinto de sobrevivência faz as pessoas acordarem. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Jesus não estiver na tua vida, tu vai para o inferno. Se Jesus não estiver na tua vida, Jesus é o barco que te leva ao céu. Se Jesus não estiver na tua vida, tu vai para o inferno. É isso. Será que o instinto de sobrevivência não faz você despertar o teu coração e dizer: cara, é melhor eu crer em Jesus, é melhor eu andar com Jesus, é melhor buscar conhecer Jesus, porque senão eu vou para o inferno. Então é melhor eu morrer em Cristo do que morrer sem Cristo? Nem o instinto de sobrevivência faz você despertar isso. Porque infelizmente tem muita gente brincando com algo que é muito sério. Aconteceu na época de Noé, aconteceu na época de Ló, está acontecendo nos nossos dias, queridos. Você está vendo os sinais? Não está vendo
o pecado se multiplicando? Não está vendo tantos desastres, tantas coisas malignas, tanta obra do diabo? Você não está vendo os sinais que estão acontecendo nesse mundo para você entender que Jesus está voltando? Então fica claro, através das preciosas revelações do Senhor, que no dia em que Noé entrou na arca, ninguém percebeu. A Bíblia diz que Jesus, quando vier, vai vir como um ladrão, ninguém vai perceber, está todo mundo de cara para cima. Já viu alguém sendo roubado? De vez em quando o pessoal mostra os vídeos lá em São Paulo. O cara está falando com o celular aqui, de cara para cima, o ladrão vem tudo, toma o celular. Toma o celular na hora, entra por trás de outra pessoa ali, de outro grupo dele, desaparece, ninguém nem vê quem foi. O cara fica que nem uma bestalhada. No dia que Jesus voltar vai ser assim. Quem não estiver preparado vai ficar que nem uma bestalhada. O que aconteceu? E cadê a igreja? Cadê os irmãos da igreja? E houve um arrebatamento, e eu fiquei. E cadê fulano? Cadê Beltrano? Por quê? Perdeu o ponto, querido. Estava muito preocupado com as coisas desse mundo, em vez de estar preocupado com as coisas de Deus. Até aquele momento crítico para ele, de deixar o solo terrestre e fechar definitivamente a embarcação, nenhuma pessoa lhe deu crédito. A mesma coisa acontece hoje. Ninguém dá crédito à palavra de Deus. Muito provavelmente não tinha ninguém ali olhando para isso. Tal era a importância que davam a Noé e as suas palavras e as suas ações. Tal é a importância que se dá hoje à igreja. Deixa eu falar outra coisa importante para você nessa pregação. Será que Noé não teve momentos de dúvidas? Às vezes você está vindo à igreja e você pensa: será que esse é o caminho? Será que eu estou fazendo certo? Será que Deus é de verdade? Será que Jesus é de verdade? Será que existe mesmo essa salvação? Sabe, irmãos, Noé é uma prova de alguém de uma imensa fé. Mesmo em meio ao completo descaso daquela sociedade, para o seu trabalho e para a sua mensagem, ele deu o último passo e ele entrou na arca junto com sua família, sem nada ter acontecido ali. Noé, ele entra na arca. Noé, ele entra na arca e depois é que começa a chover. Ele não entra quando está chovendo. Ele prepara a arca antes de ver cair chuva do céu. Ele coloca os animais dentro da arca, sem ver nada. Isso é uma prova de fé. Aleluia. Mas isso não foi tão fácil assim. Eu creio que Noé passou por momentos de terrível dúvida. Eu acredito que Noé se perguntou: será que isso vai acontecer mesmo? Será que Deus vai destruir mesmo a humanidade? Será que tantos anos de trabalho duro construindo esta embarcação vale a pena? Às vezes eu, como pastor, me pergunto: será que tem valido a pena estar na frente da igreja? Será que tem valido a pena esta obra? Eu tenho certeza que Noé se perguntou: será que as pessoas não têm razão ao me chamar de desequilibrado, de louco, de ter jogado a minha vida fora, anos a fio, construindo esta arca, pregando sobre a justiça do Pai, e ninguém me ouviu? Talvez Noé olhasse para o céu, esperando ver cair um mísero pingo de água sobre a sua cabeça, e não caía nada. Provavelmente esperasse encontrar um amigo ou amigos que compartilhassem da sua mesma fé, mas não tinha ninguém a não ser a sua família. O céu continuava limpo como sempre, sol a sol. O céu continuava limpo como sempre desde a criação. Ele continuava sozinho,
contando apenas com a sua família, contra tudo e contra todos. Mas existe um diferencial na vida de Noé, que precisa ser um diferencial na tua vida. Noé escolheu crer em Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: quem crê em Deus não fica desapontado. Deus não falha com ninguém. Se Deus disse que ia fazer uma coisa, querido, Ele vai fazer. Se Ele prometeu cumprir uma coisa, Ele vai cumprir. Amém? Amém ou não amém? Ele entrou na arca, e quando aquela porta foi fechada, ele deu o seu último e decisivo passo de fé. Ele confiou na palavra do grande e eterno Deus, e foi salvo. E assim vai ser com você. Irmãos, Noé tinha uma grande missão, e você tem uma grande missão. Você sabe qual é a grande missão de Noé? Não era apenas construir uma arca, não era apenas salvar a sua família. A grande missão de Noé não era apenas salvar os animais, mas a missão de Noé era salvar toda a humanidade. E sabe quando ele conseguiu isso? Quando ele salvou a sua família. Se cada um cristão que existe no Brasil salvasse a sua família, a humanidade seria salva. Se cada um dos filhos lutasse pelos seus pais, se cada um dos pais lutasse pelos seus filhos, se cada um dos irmãos lutasse pelos seus irmãos, o mundo, a humanidade seria salva. Sabemos que Noé foi um homem de fé. Ele deu crédito à palavra do Altíssimo quando disse que enviaria sobre a terra um fenômeno nunca visto antes pelos homens. Ele acreditou. O chamado de Noé significou dolorosas e profundas escolhas, renúncias e conflitos. Fazer a obra de Deus exige isso: escolhas, renúncias e conflitos. A primeira coisa, o primeiro chamado de Noé implicava em colocar-se radicalmente contra tudo e qualquer outro projeto que tivesse idealizado na sua vida. No momento que Deus chamou Noé para construir a arca, ele teve que parar tudo que ele estava fazendo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Às vezes, para fazer a obra de Deus, a gente tem que parar um pouquinho aquilo que a gente está fazendo e se dedicar mais. Preste atenção. Noé era casado, Noé tinha 3 filhos. Sem dúvida, como todo ser humano, havia traçado planos para ele e para a sua família. Mas quando chegou o mandamento de Deus, quando chegou a ordem de Deus, ele obedeceu. Eu nunca pensei de vir morar em Garanhuns. Eu nunca pensei em iniciar um ministério. Mas quando Deus mandou, eu tive que deixar os meus planos de lado e vir para cá fazer aquilo que Deus mandou. E eu tenho sido recompensado por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez para que a tua família seja alcançada de fato, talvez para que haja mudança na tua vida, você precisa se empenhar mais um pouquinho. Talvez você precisa colocar um pouquinho o pé no freio naquilo que você está fazendo. Em um determinado tempo, ele recebe a voz do Eterno, avisando que a terra seria destruída e que ele havia sido escolhido pelo Criador para estabelecer uma nova aliança, com o intuito de preservar a própria continuidade da espécie humana. E Noé obedeceu. E eu acho interessante o seguinte: eu fico imaginando quando Noé chegou em casa e disse para sua esposa: olha, Deus mandou construir uma arca. E ela fala: construir o quê? Uma arca. E ela pergunta aqui: o que é uma arca? Fala: não, uma arca é uma arca. Sei não, Deus mandou ter tantos metros assim, tantos metros de altura. E ela fala: então Ele mandou fazer isso para quê? Para eu encher a arca de animal. E tu vai botar o que? Elefante dentro da arca? Vai botar o elefante dentro da arca. Vai botar a girafa dentro da arca. E vai caber. Não, ela vai ser muito alta. Vai ter dois
escolher os alimentos que ele vai botar lá dentro para os animais comer. E a quantidade de cocô que os animais vão fazer. O que ele vai fazer? Mulher pergunta logo isso, porque eu já tive cachorro em casa. Né? Essa é o primeiro grande dilema. Quando eu cheguei com um cachorro em casa, a minha esposa olhou para mim e disse assim: meu filho, isso aí, pelo amor de Deus, quem vai apanhar? Fico imaginando, foi um casal de cada animal que existe na face da terra. A mulher olhou para a cara de Noé e disse: ô filho, tem certeza que foi Deus que falou? Eu acho que isso é coisa do diabo. Tem nada a ver com Deus, não. Eu fico imaginando os filhos de Noé: pai, tu tá doido? Sabe quando a gente começa a ir à igreja e as pessoas começam a dizer: ficou doido, bicho, agora virou rato de igreja, pior de igreja, agora é o mais santo do que todo mundo, agora é isso, agora é aquilo. Até os nossos pais começam a nos acusar. Noé enfrentou problemas. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus enfrentou problemas com a família. Jesus diz: profeta em sua casa não tem honra. Deixa eu falar uma coisa para você. O primeiro desafio de Noé não foi construir a arca, foi ganhar a sua família para o projeto. Você sabe qual é o primeiro desafio de um crente? É ganhar a sua família para Deus. Antes de você pensar em qualquer coisa, futuramente eu creio que essa igreja vai crescer, e eu creio que a gente vai ter irmãos aqui candidatos a serem missionários. Eu só vou enviar alguém para ser missionário em algum lugar se até ganhar a sua família para Jesus. Tem que ganhar a família para Jesus. Noé, antes de construir a arca, ganhou sua família. A grande missão, o grande desafio de Noé foi fazer a sua família crer nele. O grande desafio seu, você que está na igreja, é fazer a sua família crer em você. Eu vejo muitos ministérios destruídos, pastores desviados ou que caíram por causa do casamento, pois suas esposas não acreditaram no seu chamado e no seu ministério. Eu vejo muitos filhos de pastores, ou mesmo filhos de ovelhas, longe do caminho do Senhor, porque seus pais não conseguiram fazê-los acreditar no seu chamado. Imagine se cada cristão ganhasse a sua família para Jesus, a humanidade seria salva. Eu creio que o projeto da arca foi liderado por Noé, sim, mas envolveu toda a sua família, assim como o projeto de Deus para você envolve não somente você, mas toda a sua família. Deixa eu dizer algo que Deus falou comigo quando eu estava preparando essa palavra. Perca o mundo, mas não perca a sua família. E não desanime, porque se você crer no Senhor e você fizer a sua parte e você mostrar para a sua família que você crê em Deus, eles vão crer também. Porque está escrito na palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque quem crê tem fé para convencer quem não crê. Porque quem não crê não tem fé nenhuma. Então tenha fé, exerça a fé, graças ao bom Deus e a fé de Noé, que sua família acreditou, se envolveu no projeto junto com ele, e é por isso que nós estamos aqui. Em segundo lugar, Noé se depara com outro grande desafio, que é a construção de uma arca gigantesca. Noé, assim como todos os outros homens de fé apontados na palavra, não é um super-herói. Ninguém é. Não imagine que um pastor seja o super-herói, que o seu líder de célula seja o super-herói. Nós não somos. É um homem como qualquer um de nós, sujeitos às mesmas carências e fraquezas. Durante o seu longo trabalho, como eu já falei aqui, ele enfrentou um trabalho pesado. Você sabe quanto durou o tempo da construção da arca? 120 anos trabalhando por um projeto de Deus. Passo a passo, seguiu as orientações e os planos do Senhor.
Noé fez exatamente o que Deus mandou fazer. Para a gente concluir essa palavra, nós também temos um chamado nos nossos dias. Se uma aliança foi feita com Noé, aonde pregos feriram a madeira da arca, pregos também feriram a carne do nosso Senhor Jesus e a madeira da cruz. Se existia uma aliança entre a arca da aliança, existe entre a arca de Noé, existe uma aliança muito maior entre nós e Jesus Cristo. Nosso chamado nesta geração é semelhante ao chamado de Noé. Vivemos em meio a uma geração corrupta, violenta na maior parte das vezes, que apenas se inclina para o mal. E fomos chamados para anunciar o Evangelho, que é amor, que é salvação e que também é justiça. Jesus ele fez um paralelo entre duas épocas, a época de Noé e a época de hoje. São muito parecidas. Se Noé, sabendo que viria sobre a terra, construiu um projeto para evitar, para a proteção do colapso que se aproximava, nós também devemos fazer. Diga para o irmão que está do teu lado: você precisa construir uma arca. E diga: esta arca é uma aliança entre você e Jesus Cristo. Se você quer se ver livre de todo o colapso que existe ou que vai acontecer nessa terra, crie uma aliança entre você e o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dias de Noé, era apenas ele e sua família. Agora, na nova aliança, somos milhões de Noés e milhões de famílias e uma direção específica do Senhor para todos nós. Hoje, sabemos que em si mesmo não há sobrevivência nem física nem espiritual. Você não consegue se salvar sozinho. Por isso, meu irmão, o mais importante é estar atento à voz do Senhor. Quem é ovelha do Senhor conhece a voz do seu pastor. Diante de todos os sinais que estamos observando, o momento de entrar na arca hoje, que é Jesus Cristo, e esperar que Ele feche a porta, é a responsabilidade de cada um. Entrar na arca, que é Jesus, e esperar o fim dos tempos, que Ele feche a porta. Eu já entrei nessa arca. Se você não entrou ainda, precisa entrar. Entrar na arca é entrar na proteção sobrenatural do Eterno Pai, através do seu único Filho, Jesus Cristo. E só entra na arca quem renuncia a sua vida. Só entra na arca quem renuncia ao mundo. Noé renunciou àquele mundo. Ele podia ter dito: mas Deus, olha, eu não quero ficar aqui com os meus coleguinhas, eu quero ficar aqui com os meus amigos, eu quero ficar aqui neste mundo. Mas Noé sabia que ele não fazia parte daquela geração, e você não faz parte dessa geração caída. O mesmo Pai, o mesmo Deus que instruiu Noé nos mínimos detalhes, Ele vai fazer o mesmo com você. Por isso, nesses dias, se aproxime de Deus, desapegue-se do mundo e entregue-se a Cristo. Só Ele é o caminho. Não existe um Salvador humano. Não existe uma melhor humana. Somente Deus pode fazer isso. Que você possa, se estar fraco na fé, se firme mais na fé. Se você está longe de Deus, se aproxime. Irmãos, existe uma parábola chamada parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que todas as 10 dormiram, mas falam que 5 eram nécias, não trouxeram azeite para si, e 5 eram prudentes, trouxeram azeite. A palavra do Senhor diz que
quando o noivo veio estava escuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma teoria teológica que fala que a igreja será arrebatada antes da tribulação e não vai haver sofrimento para a igreja. Existe uma outra corrente teológica que diz que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação e vai sofrer sozinha. Vai sofrer um pouquinho. Vai sofrer um pouquinho. Existe uma outra corrente teológica que diz que a igreja passará por toda a tribulação. E ainda diz assim: ai das que estão grávidas e das que amamentam nessa época. Então, preste muita atenção nisso, porque você precisa encher os teus reservatórios de azeite, porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, quando o noivo vier, vai estar escuro, vai estar difícil de se achar o caminho, e só quem tem azeite na candeia vai poder encontrar o caminho na direção do Senhor. E sabe como é que a gente enche de azeite a nossa vida? Quando a gente busca Deus, quando a gente está na igreja, quando a gente está na célula, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está buscando o Senhor, quando a gente está orando, quando a gente está se separando das coisas do mundo. Então, em nome de Jesus, os tempos estão se abreviando. Jesus está voltando. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.